deixa eu primeiro fazer uma pergunta. Vocês creem que este livro é espiritual? Amém, irmãos? Né? Se a gente lê ele como um livro qualquer, nunca vamos entender ele, porque ele é espiritual. Ele se discerne espiritualmente, amém, meus irmãos? Então é um livro de fé, é um livro de regras da palavra de Deus, é um livro espiritual. E nós temos que olhar ele espiritualmente, entender aquilo que Deus está falando espiritualmente para o nosso crescimento. Na sexta-feira, eu ainda perguntei, quem quer contar testemunhos? O que é isso, irmãos? Pessoas que são abençoadas, agraciadas, que sempre tem algo para contar de Deus, né? E vocês entenderam como é que foi o Salmo 40 lá que nós pregamos. E hoje, eu vou falar de algo também forte, meus irmãos, é sobre milagres. Mas é muito importante a gente compreender as coisas. Pega a sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 26. Quem não tem a Bíblia, está aqui no telão já, ó. Gênesis 26. Para nossa alegria, né? Eu lembro daqueles irmãos que cantou no YouTube lá, fez um sucesso medonho lá, né? Aqueles dois irmãos lá, no violão tocando, né? Vamos ler então a palavra de Deus. Diz assim, ó, do versículo 1: e havia fome na terra. Presta muita atenção na leitura, meus queridos, para a gente entender, ó. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher. Porventura, dizia ele, que me não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. E chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como pois disseste: é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, porque porventura não morra por causa dela. E disse a Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher, e tu teria trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo homem, todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessões de ovelhas, de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Até aí, meus queridos, por favor, põe a mão no seu coração assim, vamos pedir para que o Espírito de Deus fale aos nossos corações, revele a sua palavra nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por este momento, meu Deus, aqui estamos diante de Ti, fale conosco, ensina-nos a Tua palavra, para que nós possamos colher dos milagres de Deus sobre a nossa vida, no nome de Jesus Cristo, amém. Como Deus tem bênção para a nossa vida, meus queridos. Eu estudando um pouquinho esse texto hoje, logicamente que são muitas coisas que eu queria passar para os irmãos, eu vou ter que dar uma corridinha, mas às vezes nós focamos muito assim no milagre,
Eu mesmo já preguei muitas vezes aqui no milagre do versículo 12 aqui, ó, porque Deus abençoou Isaac. Oh, irmão, não está errado isso não, a gente focar não, né? Não está errado, mas às vezes nós olhamos só aquilo ali, ó, só o milagre. Mas o que é na realidade o milagre, meus irmãos? O que é na realidade o milagre? O milagre é o resultado de um acontecimento, não é verdade? É o resultado final de um acontecimento. Milagre é aquilo, chegou ali, ó, e tem todo um processo até chegar no milagre. Amém, meus irmãos? Amém? Os irmãos entenderam? Tem todo um processo. E eu fiquei olhando aqui a história desse homem de Deus, né? Esse Isaac. A tradução do nome Isaac é riso, né? Porque ele foi agraciado, Deus o abençoou, né? Aos seus pais, recebeu a graça de Deus, né? Então, este homem recebeu também de Deus, né? da sua família, essa promessa de Deus na sua vida, de Deus estar com ele, abençoando ele, né? Concedendo graça sobre ele. Mas é importante entender que tem passos, meus irmãos, da bênção, que depende da gente. Amém, irmãos? Depende da gente, não depende de Deus, depende da gente. Então, se a gente foca só nos milagres, mas foi Isaac, né? Oh, mas Isaac era descendente, tinha as promessas de Abraão. Isaac era, irmãos, Isaac também falhou. Sabe por que eu estou dizendo assim? Porque às vezes nós focamos lá, dizemos, o fulano foi abençoado, porque o fulano sim, era melhor do que eu. Não, irmãos, a bênção de Deus é para todos nós, amém, meus irmãos? Você viu aqui? Ele não vou dizer que ele mentiu, né? Porque era meio irmã, né? Mas ele não falou toda a verdade. Ele falou, essa é a minha irmã. Na realidade era esposa dele. Irmã é uma coisa, esposa é outra, não é verdade? Mas por quê? Porque ele temeu, ele teve medo. E o que é isso? Também é falha. Porque Deus tinha dito para ele ficar lá, que Deus seria com ele. Quer dizer, ele teve uma falha também ali, até no seu comportamento espiritual. O que eu estou mostrando para os irmãos, né? Que todos nós, mesmo com as nossas falhas, né? Mesmo com as nossas fraquezas, nós temos um Deus que nos ama, nós temos um Deus que quer nos abençoar, nós temos um Deus que quer fazer milagres em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? E que ninguém é melhor do que ninguém. Por isso, as bênçãos de Deus são para todos nós. Diga, é para mim, diga assim, é para mim, é para a minha vida, é para o seu lar, é para a sua casa, é para a sua família, né? É para os seus filhos, é para o seu esposo, lógico, né? Tem alguns processos que a gente vai estudar um pouquinho hoje na palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos, ó, mesmo nos momentos difíceis, mesmo, né? Porque a Bíblia diz, no versículo 1 que nós lemos, que havia fome. Então a situação era crítica, era difícil nos dias, né? Uma fome que estava atingindo todas as nações daquela época, fome muito grande. Então, nos momentos mais difíceis, seja eles quais forem, permaneça fiel e obediente à palavra de Deus. Primeira coisa que você tem que aprender, que eu tenho que aprender, que nós temos que aprender, não importa as situações, não importa os momentos que possamos estar enfrentando, ou temos enfrentado, ou enfrentaremos, né? Porque neste mundo Jesus disse que nós teríamos aflições. Aqui não é o paraíso, aqui não é o céu, aqui não é o lugar de descanso, irmãos. A Bíblia diz que nós temos que levantar e andar, que aqui não é o lugar de descanso. Então aqui nós vamos ter dias alegres, como vamos ter dias que, ó, vamos chorar. Mas a Bíblia diz que o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Esta aqui é que nos faz manter os milagres de Deus, é permanecer sempre firme, sempre confiante, sempre obediente à palavra de Deus, para que nós possamos então ver o resultado final, que são os milagres do Senhor. Amém? Então os dias de Isaac, dias difíceis, né? Eu penso assim, graças a Deus eu nunca passei fome. Fala assim, ó, não tinha o que comer em casa, graças a Deus não. Meu pai foi muito trabalhador, mesmo com muita dificuldade para criar 4 filhos, né? Meu pai foi muito trabalhador. Fome nós nunca passamos necessidade, né? Como todo mundo, né? Tinha que às vezes se contentar, né, com alimentação ali regrada, não é verdade, meus irmãos? Mas eu imagino, a fome deve ser terrível, porque mesmo, né, você não tendo tudo, né, tendo uma alimentação ali meia controladinha, a gente vê a dificuldade. Agora imagine quem não tem o que comer, quem não tem o que alimentar, né?
ou ver um filho pedir uma comida e a mãe, né? Eu já ouvi uma mãe falar assim: vai dormir que quando você acordar a fome passou. Teve mãe que já mandou seus filhos dormirem à noite, ou diria durante o dia, porque não tinha o que dar para os seus filhos. Eu já vi história assim, né? Se você olhar, você vai ver, e às vezes eu estou falando com pessoas que já passou por isso, sabe do que estou entendendo. Então a fome é coisa terrível, triste. Pode às vezes não faltar uma camisa, pode faltar um sapato, pode faltar uma roupa, pode às vezes não ter dinheiro para pôr gasolina, não ter para pagar uma conta, irmão, mas não ter o que comer é terrível. Graças a Deus que a gente vive num país ainda que a gente aqui, né? Tem fome? Tem, mas ainda a gente consegue se manter aqui, graças a Deus, né? Na verdade, meus irmãos, né? Eu olho esse lado aqui, eu vejo, realmente a situação era grave. A Bíblia mostra de situação de fome, que mães matavam seus próprios filhos para cozinharem, comer. Olha o desespero da fome. Então, irmãos, eu aprendi desde criança que comida é coisa sagrada, é ou não é? Que a gente não pode desperdiçar, que a gente não pode não deixar o olho ser maior do que a boca, né? Encher o prato mais do que a gente pode comer para jogar fora. A gente tem que ter moderação, né? Não cozinhar exageradamente, né? Eu sempre aprendi isso de criança, porque a gente, lógico, sabe da importância do alimento. E a gente vê no mundo que nós vivemos, há países de pessoas, neste mundo que há pessoas que passam fome em muitos lugares do mundo. A gente está vendo agora na Ucrânia a guerra, né, a fome, a falta das coisas. Então fome realmente é uma crise terrível. E os dias de Isaac tinha fome, tinha muita fome. E então, meus irmãos, né, ele então tentou ir para o Egito, que dá a impressão que o Egito estava a melhor situação. E no caminho ele tem um encontro com Deus, né? Ele tem um encontro, quando eu estou dizendo assim, no sentido espiritual, né? Deus se aparece para ele, ele aparece para ele, no versículo 2 você vai ver, né? Que ele tenta ir para o Egito, e Deus diz para ele, apareceu-lhe o Senhor, disse, não desça ao Egito. O Egito sempre vai simbolizar, meus irmãos, o lugar de escravidão, o lugar abominável aos olhos de Deus, o lugar do pecado. O Egito simboliza espiritualmente, não o país Egito, não lá uma nação do Egito, eu quero deixar bem claro isso, mas na Bíblia, ele simboliza, tá? O mundo, o lugar de pecado, o lugar de decadência, é onde o povo de Deus ficou escravizado, aonde o povo de Deus perdeu a sua comunhão, onde o povo de Deus sofreu muito por 400 anos. Então o Egito sempre vai simbolizar isso, tá? E biblicamente nós mostramos e conhecemos na palavra de Deus isso. Vou repetir, não é o Egito hoje, irmão, que a gente conhece uma nação, biblicamente, espiritualmente falando, amém, meus irmãos? E Deus disse para ele, mesmo nessa situação difícil que o mundo passa da sua época, dos seus dias, não penda ou não vá para aquele lugar a qual não me agrada, ou seja, aquele lugar ao qual eu não quero que você vá, porque às vezes nós somos tendenciosos, num momento de desespero, num momento de aflição, num momento de crise, às vezes até blasfemar, falar de Deus, criticar, reclamar, por que Deus permitiu que isso aconteça, por que Deus não está me vendo, por que Deus, não vou mais na igreja, não vou ler mais a Bíblia, não vou mais orar. Há quantas vezes, às vezes nós até falamos ou pensamos nisso. Então é a nossa decadência espiritual. Deus diz, não desça, não caia, se mantenha firme, permaneça, né? Se mantém na posição. Vocês vão entender mais para frente quando eu quero chegar, tá? Então Deus disse para ele, não vá. Olha, mesmo que o Egito oferecesse uma condição melhor de vida para ele, uma melhor condição de sobrevivência, porque a fome era grande, as dificuldades eram grandes, tinha atingido todo mundo antigo, mas Deus disse, não, continue, fique na terra que eu vou te mostrar, e lá você peregrina. É interessante que Deus não manda ele habitar lá, não manda ele firmar residência fixa para sempre lá, mas Deus manda ele peregrinar. E nós sabemos que peregrinação, irmãos, é diferente, né, do que apenas um momento de transição. Peregrinação é quando você caminha espiritualmente para um sentido. A gente vê no mundo, né, pessoas
vou dar um exemplo, pessoas que peregrinam para o mundo, em direção a uma certa cidade, em direção a um certo local, a um certo templo, eles fazem uma peregrinação. O que é aquilo? É uma caminhada espiritual. Eu estou falando aqui dos irmãos lá de Tupã que me acompanham. Quando eu era criança, tinha um senhor lá, e ele era conhecido como Jonas da Cruz. Ele catava uma cruz, botava nas costas e peregrinava, na fé dele, na crença dele, entendendo, meus irmãos? Ele saía de Tupã, né, com aquela cruz nas costas e percorria este Brasil nosso, né, com aquela cruz. Eu era criança e às vezes eu vi uma vez uma saída, uma partida dele, era um peregrino, você está entendendo? Então Deus disse para ele: ó, Isaac, você vai peregrinar, você vai caminhar neste lugar espiritualmente. E o mesmo sentido que nós entendemos de peregrinação, ele está dizendo: ó, você não vai ficar parado, ainda que a fome aqui, ainda que a situação é crítica, ainda que os dias não são bons, você não vai ficar parado, ou seja, vai estar em movimento. Meus irmãos, uma das coisas que agrava mais a situação da pessoa é quando a pessoa se entrega e se acomoda. Pode observar, se uma pessoa está doente, com uma certa enfermidade, por mais leve que ela seja, ou mais grave que ela seja, ela se agrava quando a pessoa se entrega. Não é assim? Eu já vi pessoas com depressão tão forte. Uma vez eu fui chamado para orar para uma professora, uma mulher muito inteligente, né, formada, professora de universidade, e isso foi em Tupã. Tupã é como Lins, é quente lá também. E nós chegamos, eu e mais uns obreiros, na casa dela para orar, meus irmãos, né? Num calorzão tão terrível, e esta jovem senhora estava no quarto dela todo fechado, todo escuro, debaixo de um edredom. Olha a situação que a depressão levou ela, porque ela foi se entregando pelas batalhas que ela foi entrando, pelos problemas que ela foi entrando, e ela foi se entregando, e a depressão foi aumentando, e graças a Deus, que ela se entregou para Jesus, e Jesus a libertou. Então tudo, até nossa situação financeira, se a gente se entrega, ela vai agravando. Se os problemas, se nós se entregamos, se acomodamos, então Deus disse: olha, a crise está grande, o problema está grande, a dificuldade está grande, o mundo está passando fome, não tem comida, não tem alimento, olha, mas não vá, não caia, não desça ao Egito, não diminua a sua fé, não participe com aqueles que não têm sua fé, que não têm a sua comunhão, com aqueles que não vivem segundo os princípios da palavra de Deus, sabe, irmãos, é isso. É não se associar, não viver com aqueles que não têm o mesmo princípio da palavra de Deus, mas fique na terra que eu vou te mostrar, e peregrina nela, ande nela diferente, ande nela com fé, porque diz: eu estarei contigo e te abençoarei. Olha a promessa que Deus faz. Você viu o que Deus falou para ele? Então Deus disse essas coisas para ele. Deus não escondeu a realidade, né? Deus não escondeu a realidade dele, não ocultou, não, disse: não, meu filho, vem aqui que eu vou encher tua pança, vai mudar. Não, Deus não falou nada disso para ele, não. Ele não sabia do milagre que estava sendo esperado para ele lá na frente, mas Deus disse: faça assim, se mantenha assim, fique firme, continue na fé, não desista, não esmoreça, não ande com pessoas que não têm a mesma fé que você, não ande com aqueles que são contrários à fé, porque eles vão te derrubar. Se ele tivesse descido para o Egito, certamente nós não leríamos aqui hoje o grande milagre dele. Se ele não tivesse obedecido à voz de Deus, certamente nós não leríamos aqui na palavra de Deus hoje, que Deus o abençoou, que ele plantou e ele colheu 100 vezes mais, porque Deus o abençoou. Você está entendendo? E ele cresceu, ele foi próspero quando todo mundo estava perdendo. Ele foi abençoado quando todo mundo estava à mercê da própria sorte. E ele foi abençoado porque Deus não falha e Deus não depende de situação. Você entendeu? Deus não depende de situação, irmãos. Deus não depende de nada. Ele é Deus, acabou, ponto final. Agora, nós é que vamos provocar um milagre, é ou não é? Amém? Então olha só, bom,
A obediência, o versículo 4, ó, versículo 4 e o versículo 5, Deus pede para ele uma obediência total. Olha, versículo 4 e 5, ó. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente com todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão, olha só, descendente de Abraão, né? É o que nós somos também, amém, irmãos? Nós vivemos hoje pela fé. Abraão é o nosso pai da fé, somos descendentes. Olha, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, ó, e guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, ó. A Bíblia diz que Abraão obedeceu Deus em tudo. Então Deus fala para Isaac: ande assim, ó, do forma que você aprendeu, conforme você recebeu, ó, a instrução que você vem passando para você, ó, ande na minha lei, ouça a minha voz, ó. É muito importante, meus irmãos, entendermos os preceitos de Deus, para que nós então sejamos, como fala, os provocadores de milagres. Quem quer ser provocador de milagres aqui? Amém? Quer ter uma vida abençoada ainda este ano? Então, ouça essa palavra, guarda essa palavra, escute essa palavra, estude esta palavra, porque Deus tem promessa para nós neste ano. Olha mais, então, fazendo o milagre acontecer, versículo 12 e 14, vamos lá no versículo 12 e 14, ó. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava, e engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessões de ovelhas, de vacas, possessões de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Está aí, ó. Então vamos ver agora como é que ele provocou para que a vida dele se tornasse o que a Bíblia diz que ele tinha. Ele tinha muitos animais e muitas pessoas a seu serviço. Mas o que aconteceu? Se numa época de fome, se numa época difícil, se numa época sem recursos, se numa época sem condições, este homem então chegou a este nível aqui. O que aconteceu neste caminho, meus irmãos? Não foi um milagre, mas o que aconteceu neste caminho, para que ele chegasse lá e usufruísse de tudo isso, que a palavra de Deus diz que ele tinha, que ele possuiu, porque o Senhor o abençoava. Então nós vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus e vamos entender. Bom, primeira coisa, o versículo 12, a parte A, diz que semeou Isaque naquela mesma terra. Irmãos, é interessante. A nossa alimentação vem da onde? Da terra. Não, né? Mesmo os carnívoros aqui, tudo vem da terra, meus irmãos, não, né? O vegetal, o animal, não vem da terra, não é verdade? Bom, mas por que então, veja bem, presta atenção, irmão, se ele plantou e multiplicou a plantação dele, mas por que os outros, né, os amalequitas lá, que viviam naquela terra, mas por que eles não conseguiram alcançar o mesmo sucesso que Isaque, sendo que mesmo a terra produzindo, havia fome naquele lugar? Vamos entender? Ó, nosso país é um país agrícola, nosso país é um país agrícola. O Brasil é um dos maiores celeiros do mundo hoje. O dia que o Brasil falar, não vou mandar um grão de arroz para fora, para lugar nenhum, irmãos, aí você vai ver o que é guerra, meu. Você vai ver chinês vindo de lá da China nado aqui para comer aqui, porque depende de nós. Olha os nossos bois. Nós falar assim hoje, nós não vai vender boi para lugar nenhum do mundo, é lógico, é que a gente vende que é para o comércio, não é verdade, irmãos? Mas o Brasil é um celeiro. Se o povo brasileiro começar a descobrir a potência que nós somos, entender o mundo sabe, né? Porque, às vezes, quando eles questionam que a Amazônia, por que eles questionam? Não é a Amazônia que estão interessados, irmão, porque mato, qualquer um planta. É a extensão territorial, é a terra que nós temos.
Terra boa, é ou não é? Temos água, temos abundância, é isso aí que eles ficam doidos por causa de nós. O Brasil é poderoso nisso aí. Você vê, o agronegócio é uma potência, irmãos, hoje, né? Com maquinário, tecnologia. É que o Brasil vai perdendo, né? Ficou dependente de países de fertilizantes. Graças a Deus, né? O JBS vai inaugurar agora, lá em Guaiçara, logo uma fábrica de fertilizante aí, ó, a gente já vai ficar menos dependente, é ou não é? Então, irmãos, sem comida ninguém fica. Sem alimento ninguém sobrevive. Qualquer um paga o que for por comida, é ou não é? Não é verdade, meus irmãos? Olha, então Isaac, ele vai e começa a semear. E eu fiquei parado nisso. Semeou Isaac naquela mesma terra, aonde muitas pessoas estavam morrendo de fome, Sérgio. Numa terra boa, deveria ser boa, porque para produzir 100 medidas, quer dizer, cada uma medida produzia 100, logicamente que tinha a bênção de Deus, mas essa terra, sem dúvida alguma, era produtiva, não era árida, não era desértica, de forma alguma, pelo contrário, era uma terra boa, mas mesmo lá, estavam pessoas morrendo de fome. Você sabe, meus irmãos, a gente aprende muita coisa aqui, ó, muita coisa aqui, ó. Ele começa a provocar as coisas. A Bíblia diz que ele começa a semear naquela terra. E eu fiquei olhando aqui e disse, meu Deus, então alguma coisa tem que acontecer, meus irmãos. E eu entendi então que o maior milagre, meus irmãos, não está no que Isaac fez, mas está naquilo que ele plantou. A gente acostuma tanto com o milagre que tem hora que a gente não percebe ele. Tem uma coisinha, irmãos, que todo mundo já viu, desde a menor criança até o mais velho conhece, e nunca entendeu que aquilo é um grande milagre. Sabe o que é? Semente. Quem é que não conhece uma semente aqui? Quem é que não conhece uma semente? Você pega uma semente, às vezes tem vários tipos, modelos de todo tipo, não é? Tem sementes minúsculas. Jesus falou da semente da mostarda, que era uma das menores das sementes, e era tão poderosa que ela se tornava numa árvore grande, frondosa, é ou não é? Onde os pastos se alinhavam. E às vezes nós não valorizamos a semente, irmãos. Olha, mesmo nos dias de Isaac tinha semente, mas mesmo assim as pessoas não estavam semeando, as pessoas não estavam plantando, as pessoas não estavam lançando na terra. E a semente é um grande milagre, tanto que sem semente não há vida. Uma vez eu li uma reportagem que eu não lembro agora aqui, se é no Polo Norte ou Polo Sul, eu não lembro agora. Tem uma montanha, eu não lembro agora, há muito tempo isso. Tem uma montanha onde estão ali guardadas, armazenadas sementes de quase todo tipo de plantas do mundo, armazenadas lá, mantidas naquele lugar, frio, em conservação, com medo de que se alguma coisa acontecer no nosso planeta, ou uma catástrofe, ou uma guerra nuclear, alguma coisa assim, e as sementes morrerem, as plantas morrerem, então eles teriam lá sementes, para que novamente pudesse germinar, né? Plantar, germinar, para que o mundo pudesse novamente ter vida, porque sem semente não tem vida, tudo vem da semente. A semente é tão importante que o próprio Senhor Jesus, ele se comparou a uma. Quer ver? Deixa eu achar aqui. João capítulo 12, verso 24. Faz favor, Thalita. Olha lá. E ele fala ênfase na verdade, ó. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Ele está falando dele aqui, ó. Se você ver alguns versículos anteriores, ele está falando dele. Mas se morrer, dá muito fruto. O que Jesus está falando dele, ó? Eu tenho que morrer como semente, porque a semente é assim, você planta ela como enterrá-la, matá-la, né? Então ela morre para que ela traga a vida novamente. E Jesus, se eu não morrer, né? Se eu não der a minha vida na cruz do Calvário, se eu não for a semente da fé, é ou não é? Todos nós hoje somos sementes daquilo que Jesus plantou lá atrás, meus irmãos. Se hoje nós conhecemos a Deus, se hoje nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, se hoje nós somos perdoados, se hoje nós podemos dizer que somos filhos de Deus, é porque lá atrás
a semente de trigo, que Jesus disse, dele próprio, foi plantada no solo, foi morta, né? E então não ficou ele só, mas ele produziu e deu muitos frutos. Você está entendendo o poder da semente? O grande milagre que é uma semente, irmãos. O grande milagre que é uma semente. Todos nós sabemos que se não plantarmos a semente, por mais milagrosa que ela seja, ela continua ali, ó. Eu gosto muito de plantas, os irmãos sabem disso, né? E um dia, uma abóbora, não sei onde que a pastora comprou, e eu peguei e falei, vou pegar essa semente aqui e vou plantar. Irmãos, o que nós produzimos de abóbora? Eu estou lá com uma semente de um maracujá. Ia passando um homem na rua e eu ouvi uns maracujá bonitos, o homem vendendo. Tio, vem cá. Quanto é um maracujá? 10 conto o pacote, dá ele aí. Eu não queria o maracujá, eu queria a semente do maracujá. Só estou esperando um lugarzinho na hora certa para me jogar. Está lá guardado num potinho, deixei secadinha a sementinha, está lá guardado. E eu sei que aquela semente é dos maracujá bonito, bom para suco. Mas enquanto eu não semear, continua a semente. Enquanto eu não jogá-la na terra, não deixar com que ela morra, ela não vai produzir nada, ela continua sendo semente. Continua sendo semente. Por isso que Jesus disse, ó, se o grão de trigo não morrer, se o grão de trigo não for morto, ele fica só. Mas quando ele morre, ele produz e dá muitos frutos. Você está entendendo o poder da semente, irmãos? Então o poder não está no homem, o poder está naquilo que o homem faz, naquilo que ele planta, naquilo que ele semeia. Amém, meus irmãos, tá? E eu fiquei observando isso, e semeou Isaac. Isaac, então, quando todo mundo estava reclamando de fome, porque é assim, irmãos, você vê um monte de gente reclamando, a gasolina subiu, ou não sei o que subiu, o outro subiu, mas ele continua andando de carro, ele não parou, ele não sei o que, a carne subiu, mas ele continua comprando, ele não faz nada, ele reclama, porque o gás subiu, mas ele não cozinha de fogão a lenha. Enquanto todo mundo ficava falando, Isaac disse, espera aí, eu sou um homem abençoado, eu tenho a bênção de Deus, eu vou semear. Eu vou plantar. Quando todo mundo está dizendo não vai dar certo, negócio, ele estava plantando semente. Então o segredo está aqui, irmãos. Enquanto muitos reclamam, aqueles que têm a bênção de Deus estão semeando e vão colher. Amém, irmãos? Estão semeando e vão colher. Vamos lá. Aí eu entendi, ao ponto de eu prestar mais atenção numa parábola. No Evangelho segundo São Mateus, eu não vou ler tudo porque são vários versículos, mas do capítulo 13 de Mateus, do versículo 1 ao versículo 9, é importantíssimo. É a parábola do semeador. Todos nós já ouvimos falar essa parábola. Todo mundo já ouviu falar. Eis que o semeador saiu para semear. Todo mundo já ouviu essa palavra, todos os cristãos conhecem. Eu já preguei um monte de vezes nela, e hoje eu disse, espera aí. Esta parábola tem também um sentido diferente. Você que a Bíblia é espiritual, nós temos que entender, meus irmãos, espiritualmente. Há duas coisas importantíssimas nessa parábola. Primeiro, aquele que semeia e aquilo que ele está semeando. Ele disse, eis que o semeador saiu para... Põe no versículo primeiro, por favor. Tendo Jesus saído daquele dia, estava sentado junto ao mar, vamos lá. E ajuntou muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco, se assentou-se toda a multidão que estava a pé na praia. Vamos lá. E falou-lhe muitas coisas por parábola, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. Bom, primeiro, está falando de duas coisas importantíssimas, do homem, que é o plantador, e aquilo que ele ia plantar. Logicamente que nós entendemos, claramente, eu já preguei sobre isso, que aqui o semeador, né, a palavra, somos nós, e a semente é a palavra de Deus. Mas vamos entender agora no sentido literal das coisas. O que é um semeador? Semeador é o agricultor, é aquele que tem uma missão importante de plantar a semente. Nós moramos no interior, meus irmãos, e coisa de agricultura para nós não tem segredo. Eu duvido aqui alguém que nunca tenha feito uma horta, nunca tenha plantado uma fruta, um pé de fruta, ou uma planta, ou uma flor, nunca. Eu duvido, acho que todos nós aqui já tivemos essa experiência. Até na escola
As crianças às vezes vêm de casa lá com o feijãozinho que ela plantou no algodãozinho. Todo mundo tem experiência, nós estamos no interior. Todos nós sabemos, meus irmãos, a importância de plantar. Agora, todo bom agricultor, meus irmãos, ele sabe como plantar. Agora, se você ver aqui, ó, nós vamos ver algumas falhas no semeador. Nós vamos ver falhas no semeador. Jesus colocou isso propositalmente. No versículo 4, ele fala assim, ó: e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Olha o que ele fala, a primeira falha do semeador. Ele vai plantar agora em terra seca, em terra pisada, em terra batida. Todo mundo aqui conhece aquele escarreador, lembra? Onde os boi passam no meio do pasto, né? Antigamente, hoje, com as mudanças da cidade, os asfaltos, mas quantas vezes nós cortamos algum quintal, algum terreno, e aonde as pessoas passam, fica ali aquela terra socada, batida, o mato cresce à direita, o mato cresce à esquerda, mas naquele trilho não dá nada. Quem já viu isso? Claro, nós estamos aqui do interior, todos nós conhecemos isso, né? Salvo alguns que morou na capital, né? Que não teve essas experiências, mas nós conhecemos sobre isso. E Jesus estava falando para pessoas acostumadas com a agricultura, com pessoas que entendiam o que é agricultura. Ele disse: olha, o semeador saiu e ele desperdiçou agora coisas importantes na vida dele. Hoje, irmãos, as sementes hoje, a maioria são tratadas em laboratórios. É muito caro uma semente. Uma semente hoje é caríssima. E o que os laboratórios estão fazendo? Os laboratórios estão fazendo com que a semente, se torne híbrida, que não produza sementes. Por quê? Porque quem quiser comprar semente depois vai ter que comprar do laboratório. Mas nos dias bíblicos eles tiravam a semente. A semente sempre foi e sempre será a melhor da colheita. Quando um agricultor faz a colheita dele, ele determina uma parte da sua semente, que são as melhores, para poder semear novamente. Senão ele não vai ter boa colheita. Ele não pega o resto. Ah, não, vou jogar essa daqui, essa aqui vai ser para semente. Não, ele escolhe as melhores sementes. Ele escolhe o melhor da sua colheita. Ali ele separa, ó, essa aqui é para plantar, ó. Esse feijão aqui eu vou plantar, ó, o melhor feijão, o melhor milho, o melhor trigo, a melhor soja, né? A melhor semente, sempre a melhor, porque ele sabe que ele plantando a melhor, a chance de germinação é maior. Ele sabe que ele plantando a melhor, ele sabe que ele tem possibilidade de ter uma colheita melhor, de ganhar muito mais. Todo agricultor sabe disso. Eu não sou agricultor, mas eu entendo um pouquinho disso. Ele disse: agora, como é que pode um plantador, um agricultor, ir semear num lugar onde não nasce? Aqui é imprudência, meus irmãos. É quantas pessoas estão jogando semente em lugares errados. É por isso que às vezes a pessoa não consegue provocar milagres de Deus. É porque a pessoa não consegue ver os sinais de Deus. É porque estão semeando sementes preciosas, valiosas, em lugares errados. Este foi plantar junto ao caminho. O que aconteceu? Vieram os pássaros e comeram aquela semente. Pronto, perdeu aquela bênção. Olha o outro, vamos lá, Thalita. Versículo 5. Outra parte caiu entre as pedras, entre os pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Novamente outra negligência do semeador, outra negligência de alguém que sabe trabalhar com terra, que sabe plantar. Ele sabe que a terra tem que ser limpa. Ele não pode plantar em qualquer lugar não, meus irmãos. Ele tem que limpar. Por que tem os arados, né? Os tombadores, hoje os maquinários que vão lá, que limpa. Antigamente ou era feito na força humana ou na força do animal. Tombava a terra, mexia com a terra, limpava, tirava os entulhos, tirava as pedras para semear a semente, porque a semente é preciosa, é a semente que vai dar o lucro para ele, é a semente que vai produzir, é a semente que vai provocar o milagre, porque a semente é o milagre. Mas novamente é negligência dele. Ele lança agora a semente, e cai no meio das pedras. O que aconteceu então?
Irmãos, ó, a semente tem um poder tão grande de germinar, que quando ela encontra, nem que seja uma frestinha no concreto. Um dia eu vi alguém que postou uma foto de uma flor que nasceu no meio do concreto, assim, porque tinha uma frestinha, ela achou ali a terra, ali, ó, e ela conseguiu penetrar. A semente é um poder tão grande, meus irmãos, de milagre. Mas este negligente aqui, o que ele fez? Ele lançou com as pedras. Então ali o que aconteceu? Tinha pouca terra. A semente precisa ser plantada com terra abundante para que ela germinasse. O que aconteceu então? Olha lá, onde não havia muita terra, e logo nasceu. Ela nasceu porque ela é um milagre. Ela nasceu, mas como não tinha terra funda, versículo 6, vamos lá. Mas vindo o sol, olha só o que aconteceu. Vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. Ó, transitório. Aquela bênção que era para ser grande, poderosa, né, permanecer bastante tempo, né, produzir bastante, ela foi transitória. Quantas pessoas estão vivendo assim, ó, na transitória? Ó, é só no momento, é só naquele dia que ela se alegra, é só naquele momento que ela tem felicidade, é só naquele momento que ela vê a vida, porque veio o sol, voltou novamente os problemas, voltou novamente as dificuldades, voltou novamente a luz, e não tinha raiz. Logicamente que biblicamente está falando da palavra de Deus no coração das pessoas, mas eu estou trazendo agora para o sentido literal. A semente é um milagre. A semente não pode ser plantada em lugares de pedra. A semente tem que ter terra abundante, tem que ter terra funda, profunda, para que ela expanda as suas raízes, e então ela possa produzir abundantemente na vida daquele que o plantou. Amém, meus irmãos? Então, olha lá, não tinha raiz. Quer ver outra negligência? Vamos lá, Thalita. Olha só a negligência de um homem agricultor, de alguém experiente. Eu estou falando, meus irmãos, porque nós somos experientes na palavra de Deus. Nós conhecemos a palavra de Deus, e muitas vezes, mesmo conhecendo a palavra de Deus, nós nos tornamos negligentes como semeadores. E aí questionamos e até reclamamos, por que é que nós não vemos os milagres que precisamos? Por que Deus não me abençoa? Será que Deus não está vendo? Está, irmãos. Se tem uma coisa, meus queridos irmãos, que nós nunca devemos deixar nosso coração subir qualquer dúvida, é que Deus não está vendo a gente, que Deus não está olhando para a gente. Se Deus olhou para Isaac lá atrás, mesmo numa crise terrível, Ele olhou e falou para Isaac, mas o que aconteceu com Isaac é que refletiu lá na frente o seu milagre. Nós às vezes somos negligentes, irmãos. Nós mantemos ainda um coração endurecido, né, de pedra, por mais que a semente está ali, ó, ela germina por pouco tempo, depois vem as dificuldades. Então o que acontece? O milagre da semente morre, o sol está lá, morre, né? Vamos lá, outra, ó, olha que negligente, ó, 3 negligentes, irmãos, como pode desperdiçar um milagre desse? Como podemos desperdiçar tantos milagres de Deus, se nós servimos um Deus de milagre? Olha outra negligência dele agora. Agora ele pega e lança a semente no meio dos espinhos. Irmãos, todos nós sabemos aqui, ó, todos nós temos conhecimento que coisa boa você tem que cuidar, coisa ruim não precisa fazer nada que ela surge. Do dia que o homem pecou diante de Deus, irmãos, a Bíblia fala que a terra passou a produzir espinhos, né? E todo tipo de árvore nociva, todo tipo de mal. No dia que o homem pecou, desobedeceu, a terra foi amaldiçoada. Hoje, você vai plantar alguma coisa, você tem que colocar ali cuidado, tá ali sempre sim, porque senão vem as pestes, vem as pragas, não vai, você tem que molhar, você tem que regar. Mas deixa um terreno fechado lá, abandonado, não planta nada, não deixa lá para você, passa lá daqui 1 mês, 2 meses, para você ver o mato tomando conta, os cardos, os espinhos, os abrolhos tomando conta. Não precisa plantar nada disso, meus irmãos, nada, e elas nascem por quê? Porque a terra foi amaldiçoada. Se você jogar a semente na terra, mas não tiver o cuidado de proteger aquele milagre, ela vai ser sufocada. Quantos cristãos estão perdendo as bênçãos de Deus?
Quantos cristãos estão perdendo os milagres de Deus? Porque semearam a semente, sabe do poder da semente, conhece o milagre da semente, mas permite que os espinhos sufoquem. Está lá, ó. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram mais do que a semente que foi plantada, então sufocaram a semente. Novamente o milagre se perdeu, novamente o milagre da semente foi-se embora, porque o mal prevaleceu ali. Mas a Bíblia fala também, ó irmãos, de quando nós acertamos a plantar a semente no lugar certo. Ó o próximo, Thalita, vamos lá, ó. E a outra, ó, versículo outro, ó. E a outra caiu em boa terra. Primeiro o que ele fez, irmãos, ele plantou aonde? Aonde? Não, primeiro erro dele, aonde foi? Aonde, irmãos? Terra dura. É como eu queria plantar aqui nesse granito aqui, disse, nasce semente, não adianta eu molhar ela, não adianta, ela não vai para frente. Ah, irmãos, às vezes nossa dureza de coração, nossa incredulidade, nossas dúvidas, ou outras coisas que eu não vou falar aqui porque a gente traz, né? Aí Deus quer plantar a semente do milagre na vida da gente, mas não consegue porque está muito duro, e aquilo lá, e vem as aves do céu e come e leva embora, é ou não é? A segunda qual foi? Na pedra, né, irmãos? Na pedra, é ou não é? A Bíblia diz que os cuidados deste mundo, quantos, meus irmãos, dão mais para o mundo do que para Deus? Quantos mais investem no mundo do que nas coisas de Deus? Aí quer que a vida dele é abençoada, quer ver milagre como, irmãos? Tem gente que não tem tempo mais para Deus, irmãos. Ele tem tempo para tudo, para Facebook, para YouTube, para não sei o que, para o trabalho. Não perde um dia de trabalho, mas nem por decreto. Pode estar chovendo, canivete aberto, ele não perde. Ele vai lá ele aguenta aborrecimento, ele aguenta meio de coisa. Chega final de semana, não vou na igreja não, estou cansado. E quer milagre. Deus sabe, ainda fala assim. Eu estou falando porque eu sou pastor há 30 e tantos anos, eu já ouvi coisa, irmão, do arco da véia. E tem gente que fala, Deus entende, né? Deus sabe, né? Deus conhece, né? Deus sabe meu coração. Aí tem uns aí que é tão arrogante, Deus conhece meu coração. Cala a tua boca, porque isso está trazendo maldição para você. Está mostrando que para Deus a sua vida não vale nada, que as coisas seculares são melhores do que as de Deus. Aí você planta no caminho, planta entre as pedras, planta entre os espinhos, e quer milagre. Mas a Bíblia fala que este homem que saiu para semear, depois de 3 erradas, deu uma certa. Você sabe, eu vejo aqui Deus mostrando para a gente, sabe, que Ele está sempre atento a gente, sempre procurando dar para nós uma oportunidade de a gente se acertar. Sabe aquele Deus maravilhoso e amoroso, que olha para a gente e diz, filho, você está quebrando a cabeça à toa, você está batendo, dando murro em ponta de faca à toa, filho, não é aí, aí nesse caminho batido não vai dar nada, aí entre as pedras não vai dar nada, aí entre o espinho não vai dar nada, mas tem um lugar para você plantar, e você vai colher o milagre da semente. Irmãos, Deus não aceita desculpa de ninguém, não adianta. Eu não aceito como homem, agora Deus vai aceitar. A Bíblia fala que este homem acertou agora, sabe, a chance novamente, e a outra caiu em boa terra. Jesus fala isso aqui, irmãos, de boa terra. Aí ele fala aquela semente, uma produziu e deu de um fruto, passou a dar 100, olha só quando é a terra boa, irmãos. A outra, e a outra, a 60, a semente, uma semente produziu 60, ela se multiplicou, a outro 30, olha o que acontece quando nós semeamos na terra boa. E o que é a terra boa, pastor? A terra boa não é o nosso planeta não, a terra boa, diz a Bíblia, que nós temos que acumular tesouros e guardar, meus irmãos, num lugar especial chamado céu.
Porque aonde tiver o nosso tesouro está o nosso coração. É para lá que nós temos que semear. Como é que nós vamos colher milagres se nossos olhos só estão aqui, meus irmãos? Mas no momento que nós semeamos, olhando para o alto do céu, Deus apareceu para Isaac e disse: Isaac, ó, cuidado com o Egito. O Egito lá vai ser um lugar onde você vai semear e vai ter espinho, vai ter pedra, vai ter caminho lá. Você não vai colher nada, Isaac. Isaac, cuidado, Isaac, ó. Olha, Isaac, você vai estar peregrinando aqui, ou seja, a tua vida, Isaac, vai ser uma vida de caminhada de fé. Todos os dias você vai levantar, caminhando pela fé, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. É peregrinação, irmão. Nós estamos peregrinando neste mundo, meus irmãos. A nossa vida é uma peregrinação. Todos os dias nós levantamos: Senhor, com a tua bênção, andamos, Senhor, nos guarde, Senhor, nos protege, Senhor, nos livra, Senhor. Nós estamos semeando na terra boa, nós estamos caminhando segundo a vontade de Deus. Aí Deus diz: anda na minha palavra, anda nos meus ensinamentos, busque de mim, irmãos. E então começamos a colher os milagres de Deus. Ah, pastor, e espiritualmente? Isso é espiritualmente? Sim, irmãos, é muito importante nós entendermos isso. Por quê? O versículo 9, põe aí, Thalita, por favor, filha, presta atenção, irmãos. Aqui está a maior revelação agora do versículo, não, de Mateus 13, 9, por favor. Jesus termina esta parábola dizendo aqui, ó, quem tem ouvidos, escute. Olha lá, escuta, ouça, presta atenção, por ali está a revelação. Por que os discípulos receberam? Se você continuar lendo depois, eles ficaram tudo boiando. Aí Jesus foi contando para ele, o reino de Deus é assim, né? A semente é a palavra de Deus, tal. Mas hoje nós estamos trazendo um sentido literal, mostrando como é que se planta. Quem tem ouvidos, ouça. Aqui está a revelação dos milagres mesmo. Isaac só provocou milagre quando ele semeou. Enquanto ele estava lá na casa dele, tranquilo, namorando com a esposa dele, não aconteceu nada. Nada, pode observar. Enquanto ele estava lá, não sei, será que vai dar, será que não vai, andando um pé na fé, um pé no mundo, crendo em Deus, mas ao mesmo tempo duvidando que Deus era suficientemente poderoso para estar com ele. Não aconteceu nada. Mesmo ele sabendo de todas as coisas, mesmo ele tendo ouvido de Deus: olha, peregrina, ou seja, anda com fé, anda cada dia na fé, anda cada dia nos caminhos do Senhor, anda cada dia buscando a Deus, ande, peregrina, você está de passagem. A Bíblia diz que aqui não é nossa morada, Deus foi nos preparar um lugar, e nós um dia estaremos com Ele para sempre. Mas enquanto estivermos aqui, estamos peregrinando, somos peregrinos, estamos peregrinando. Hoje não tem isso, não tem problema, mas amanhã vai ter outra coisa. Somos peregrinos. Hoje está faltando isso, está faltando, mas nós estamos semeando. Nós estamos semeando. Nós vamos colher os benefícios das coisas de Deus. E vamos ver. Amém, irmãos? Amém? Bom, agora vou um pouquinho mais profundo, né? Todo mundo gosta de prosperidade, não gosta, irmãos? Tem alguém aqui que não quer ser próspero? Se tiver, eu vou ter que orar. Todos aqui querem ser prósperos? Amém. Eu falo assim, irmãos, eu não quero ser rico, de jeito nenhum, eu quero ser próspero. Se riqueza fosse tão bom assim, irmãos, não estaria, às vezes, tantos ricos aí, trocando tudo, às vezes, por uma vida simples. A riqueza é uma bênção de Deus, mas o exagero dela é terrível. Nós temos que ser prósperos. Quer ser próspero, irmãos? Ser próspero é viver bem. Sabe, chegar no final do mês e falar: graças a Deus, né? Paguei minhas continhas desse mês. Ou sobrou até uma quirelinha para a gente guardar no banco de reserva. Graças a Deus, esse mês não quebrou nada aqui em casa, olha, olha, as latinhas de comida está tudo aí bem, esse negócio de iFood agora, o negócio da latinha está ficando lá. Não é? O iRango, o iFood, a mulherada está aprendendo a deixar as latinhas cheias, mas glória a Deus, é chegar no final do mês e louvar a Deus. Vou reformar minha casa, olha lá, pintou, está bonitinho. Irmãos, isso é prosperidade. Vou trocar meu carro, é prosperidade, irmãos.
A Bíblia diz que a riqueza do rico não deixa ele em paz. Sabia disso? A Bíblia fala. Por isso que o próprio provérbio fala assim, ó, não me dê nem riqueza e nem pobreza, mas mantenha a porção acostumada. Rico, eu vou esquecer de ti, e pobre, vou blasfemar de ti. Olha o que ele fala. Então, irmão, a gente tem que ter prosperidade. Você quer prosperidade? Falei, eu quero ser próspero na minha vida, sabe? Ter paz, poder pagar suas continhas direito, poder, né, viver em paz. Ah, vou tirar uma viaginha com a minha família, vai. Ou vou poder... Irmãos, isso é prosperidade. Poder fazer uma festinha, fazer um churrasquinho lá e chamar o pastor. É ou não é? Você viu como eu sou rápido, viu, Felipe? Ah, que esperto, rapaz. Isso é prosperidade. Você está entendendo, meus irmãos? Ser próspero. Eu falo, Senhor, eu quero próspero. Eu não quero muito dinheiro para quê? Caixão não tem gaveta, esqueleto não tem bolso. Se eu morrer não vou levar nada. Quero manter aqui, ó, poder tratar bem a minha esposa, as minhas filhas, os meus netinhos. É ou não é, irmãos? Hoje eu vou comer um lanche? Vou comer um lanche, graças a Deus. É ou não é? Vou comer uma pizza? Vou comer uma pizza. Isso é prosperidade, meus irmãos. Eu conheço uma pessoa aqui na cidade, muito rica. Muitas propriedades aqui, muita coisa. Um dia conversando comigo, ela falou, eu tenho uma vontade imensa de comer feijão e ovo, e não posso. Irmão, aquilo cortou meu coração. A pessoa tem dinheiro para comprar uma granja, tem dinheiro para comprar toneladas de feijão, mas não pode comer um feijãozinho, e não pode comer um zoiudo, porque faz mal, muito mal. O que adianta toda a riqueza? De vez em quando a pastora faz um zoiudo lá, eu lembro dessa pessoa, sabe quando ela faz? Ela fala, opa, eu posso comer o zoiudo aqui, ó. Você está entendendo, irmãos? Ser próspero. Ser próspero. Agradeça a Deus, tudo que Deus tem dado para você. Na hora que você vai comer, jantar, almoçar, sei lá, louve a Deus, cheira o seu pratinho de comida. Oh Senhor, glória a Deus, está aqui, ó. Diz que o do Juninho é aquelas montanhas, leva meus olhos para um monte. É assim, Juninho? Né? Um pouquinho mais. Tinha umas irmãs que falavam aqui, diz que tem fome de pedreiro. Amém, glória a Deus. Logicamente que o exagero também não é bom, né? Mas quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Olha agora na vida prosperidade, meus irmãos. Isaac tinha o que, irmãos? Muita possessão, ou não é? Naquele tempo não tinha dinheiro, né? Os bens equivaliam, né? Os animais, vacas, carneiro, equivalia. E tinha funcionários ao seu serviço, quer dizer, ele tornou um empresário. Porque ele aprendeu a semear. Agora é o seguinte, vou fazer algumas perguntas. Primeira, o que temos semeado? Eu gosto muito de provérbios. E sempre fala assim, quem semeia vento, colhe tempestade. É ou não é? Né? Quem com fogo fere, com ferro fere. O próprio Jesus fala para Pedro isso, né? Isso é bíblico, irmãos, né? Jesus falou, Pedrão, né? São ditos populares, quer dizer, nós vivemos num mundo daquilo que a gente planta é o que a gente colhe. Eu jamais vou plantar melancia e colher uva. Se eu plantei melancia, a semente era melancia, vai ser melancia. Se plantei abacaxi, vai ser abacaxi. Nunca eu vou colher outra coisa, é impossível isso. Agora, o que temos plantado? Tem semente, irmãos, que você lança lá na terra, 3 meses, 4 meses, você já está colhendo. Em verdura, por exemplo, 3 meses, 4 meses, alface, tal, almeirão, 3, 4 meses você já está colhendo. Que nem agora vai entrar o período de frio, você planta lá, aqueles almeirão bonito, aqueles alface bonito, então, né? 3, 4 meses. Como é que chama aquelas frutinhas lá que você traz lá? Como que é? Eu esqueci agora, aquela que parece um chocolatinho, aquela... Ai, meu Deus. Tâmara.
Você sabia que quem planta tâmara não come tâmara? Opa, sai da frente dos irmãozinhos. Porque uma planta que demora, para nascer. O cara planta ela quando ele é criança, ele morre e não vê fruto daquela tâmara. Vai deixar para os filhos, para os netos. Já pensou se ninguém tivesse plantado? Também não colheria. Pé de jabuticaba, 15 anos, 13 anos para dar fruto. O que temos plantado é o que estamos colhendo, ou vamos colher. O que estamos semeando hoje na terra, meus irmãos, na nossa vida espiritual, o que estamos semeando na nossa vida, na vida de outros, é o que nós vamos colher, ou já estamos colhendo. O que temos semeado, primeira coisa, pensa aí um pouquinho, o que temos semeado. Depois, como temos semeado? Mostrei aqui 3 exemplos de pessoas negligentes, meus irmãos, que semeiam de qualquer jeito. A semente é preciosa, a semente é um milagre, não pode ser lançada no caminho, não pode ser lançada nas pedras, não pode ser lançada nos espinhos. O que temos semeado e como estamos semeando essas sementes. Terceira pergunta: aonde estamos semeando? Aonde estamos semeando? É na terra boa, que é as coisas do reino de Deus, ou é no mundo contaminado pelo mal? Onde estamos semeando? Aonde estamos investindo a maior parte das nossas sementes, meus irmãos, do nosso tempo, da nossa vida? Eu não estou falando, tem gente que tem mais tempo para o mundo, para as outras coisas do que para Deus. São sementes. Chama para uma festa correndo, mas chama para o culto, dá dor de cabeça, dor nas costas, labirintite, tontite, não sei o que lá, e pronto, não vou hoje por causa disso, porque vai chover lá no Ceará, e é perigoso encher o rio aqui e tal, e não sei o que. Irmãos, são sementes. Como é que você vai plantar uma coisa e espera colher outra? O que estamos semeando? Aonde estamos semeando? E depois, qual é a quantidade de semente que nós estamos lançando? Quantidade é tempo, dedicação. Olha, irmãos, como a semente é preciosa, ela é um milagre. A semente é preciosa. A semente, meus irmãos, um agricultor sabe que ele não pode lançar uma semente única na terra, ele lança um punhadinho. O semeador, naqueles dias bíblicos, ele tinha um tipo de um bornal, né? Aqui no lado, assim, deixa eu sair um pouquinho da câmera aqui para mostrar para os irmãos. Ele tinha um bornal aqui, então ele pegava assim, enfiava aqui assim, e lançava, é assim, Esse é o semeador, ele saía lançando, tá? Então ele tinha que semear na terra boa. Então, é um punhadinho, quando você enfia no bornal assim, sai várias sementinhas na mão. É quantas sementes estamos semeando? Será que estamos semeando uma sementinha só no reino de Deus, nas coisas de Deus? Só vemos na Santa Ceia, ou só vem num culto, ou vem no outro, não faz parte de nada. Irmãos, nós temos que semear bastante no reino de Deus, porque o reino de Deus vai nos dar 100, vai nos dar 60, vai nos dar 30. Cada semente, então, é o texto que nós lemos. Agora, irmãos, para quem gosta de prosperidade, vamos lá. 2 Coríntios, põe aí, Thalita, capítulo 9. Eu tenho que ensinar de todos os lados, já estou encerrando, irmãos. Versículo 6 e versículo 7, Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça. Vamos lá, e digo isto: o que semeia pouco, não entendi, irmãos. Vamos lá, o que semeia pouco, também vai colher pouco, O que semeia em abundância ceifará. O outro versículo, então, para a gente encerrar. Cada um, na vida agora de prosperidade, cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Aleluia. Aí o resultado da semeadura de Isaac foi,
Versículo 12 lá de Gênesis, capítulo 26 da Talita. Olha o resultado, irmãos, do milagre dele, ó. Olha o resultado. Diga assim: este resultado vai vir na minha vida também. Diga assim: este resultado vai vir na minha vida, ó. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu, ó. Semeou, colheu, naquele mesmo ano. Isso vai ser este ano. Diga assim: vai ser este ano que eu vou colher 100 vezes mais. Porque o meu Deus me abençoa. Põe a mão sobre você assim, ó. Deus, obrigado por esta revelação, Senhor. Obrigado pela revelação da Tua palavra, Senhor. Eu sou tão grato, Senhor. O Senhor sabe o quanto te louvei quando o Senhor me revelou isso, porque o Senhor quer nos abençoar. O Senhor não ocultou nada de Isaac. O Senhor mostrou todas as coisas, a revelação da Tua palavra, para que nós pudéssemos entender Tuas verdades, ó Senhor, porque é vontade de Deus que nós sejamos abençoados, que nós sejamos felizes, realizados em tudo que fizermos, no trabalho, no lar, na casa, na família, nos negócios, que nós sejamos realizados, ó Deus, Senhor meu Deus, e que sejamos prósperos, Pai, em todas as coisas, em todas as da nossa vida, Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, que esta palavra agora seja guardada em nossos corações, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos.